Bom dia, desafiantes! Vamos continuar nossa leitura Bíblia em um ano. Hoje, Evangelho de Marcos, capítulos 7, 8 e 9. E não vou dar spoiler, não. Vamos direto para a leitura, que é o que nos interessa. Capítulo 7. Jesus e a tradição dos anciãos que contamina o homem. O que contamina o homem? O que entra ou o que sai? Veremos o que Jesus diz. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. Os escribas, você já sabe, aqueles caras que ficavam de olho em Jesus, querendo, malhar ele de qualquer jeito. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavá-las, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos, quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem dos copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Então, para isso, eles estavam indignados. Os engasos começaram cedo hoje. Interpelaram-nos, né? E respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa tradição. Pois Moisés disse: honra a teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes. E fazeis muitas outras coisas semelhantes. Jesus estava dizendo que naquela época os fariseus eles tinham um código gigantesco de coisas que eles podiam e não podiam fazer no sábado, por exemplo, né? E uma dessas coisas, né, que era um código deles que estava no Talmud, era que se, por exemplo, ele não quisesse cuidar do pai e da mãe, ele pegava o dinheiro que ele ia usar para cuidar do pai e da mãe, oferecia no templo para o Senhor e ficava liberado. O pai e a mãe, tá tudo certo lá, sozinho, largado, entendeu? Então, eles faziam o quê? Eles mudavam as regras de acordo com o que era o bom para eles, né? O que eles queriam fazer, na verdade, né? Aquele jeitinho, né? Aquele jeitinho. Vamos lá. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei, não há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Ai, aqueles discípulos deixavam Jesus doidinho, né? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. E assim considerou eles puros todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, o adultério,
a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Portanto, a gente precisa tomar muito cuidado com o que sai da nossa boca, porque é o que sai da nossa boca que diz sobre o que há dentro do nosso coração. Se você tem um coração cheio de coisas boas, não importa nada que venha de fora, você só vai poder extrapolar coisas boas. A mulher Ciro-fenícia, levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Jesus era popstar, né? Onde ele estava, multidões iam atrás dele. Porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem ciro-fenícia, e rogava-lhe que expelisse o demônio de sua filhinha. Mas Jesus lhe disse: Deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: Sim, senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: Por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Olha, a palavra por si já era super poderosa, de a distância ele mandava os demônios, né? Ó, tchau, chispa daí. Agora a cura de um surdo e gago. De novo, se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Às vezes os milagres de Jesus eram meio nojentinho, né? Assim, cuspia a terra e passava no olho, né? Agora, ok, né? É Jesus, Jesus pode. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos, e logo se lhe soltou o empecilho da língua, e falava desembaraçadamente. Mas lhe ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Sei que Jesus era discreto, né? Vários milagres ele fazia, ele falava, ó, não conte para ninguém, não vai colocar lá no Estadão, não publica, né? Mas a pessoa, ela ficava tão grata, tão feliz, tão que ela saía contando para o mundo inteiro o que tinha acontecido, né? Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Capítulo 8. A segunda multiplicação dos pães, segundo Marcos. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Olha a consideração que Jesus tinha com as pessoas que estavam acompanhando a vida dele, né? Muitas vezes a gente vê por aí, essa semana mesmo, eu vi um relato de uma pessoa que tinha contratado uma nova empregada doméstica, né? Uma diarista, na verdade, e ela tinha que levar tudo que ela queria comer da casa dela. Essa patroa não dava um cafezinho para a menina comer. E você imagina que Jesus aqui, né? Jesus, preocupado em alimentar as pessoas que seguiam ele, que não estavam trabalhando para ele, né? Olha que grande lição. Vamos considerar melhor as pessoas, né, que estão do nosso lado. Mas os seus discípulos responderam:
Donde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? E Jesus lhes perguntou: Quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ó, estava melhor do que da primeira vez, né? Ordenou ao povo que se assentasse no chão e, tomando os 7 pães, partiu-os após ter dado graças e os deu a seus discípulos para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos e, abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Estavam já de barriguinha cheia. Podiam voltar para casa, que não iam desmaiar no meio do caminho. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões da Dalmanuta. Saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, e tentando, pediram-lhe um sinal do céu. Ah, manda aí, você é filho de Deus? Manda aí um sinal do céu, a gente precisa ver para crer, né? Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum, tá? Vocês querem? Vocês vão ficar querendo, porque vocês estão aqui me vendo pessoalmente. Eu sou o sinal. É isso que isso quer dizer, né? Não é birra, né? Não é. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Voltou, né? Hoje está difícil falar, gente. Aqui vamos novamente ver a questão do fermento dos fariseus e o de Herodes. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar os pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: É que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: Por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis. Não vos lembrais de quando partiu 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. 12. E de quando parti os 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? E responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: Não compreendeis ainda que quando estais comigo, nada lhes faltará. Vocês vão ter alimento de sobra. Agora, se vocês quiserem o fermento dos fariseus, esse fermento não multiplica pães. Pois bem, agora o duro deve ser comer pão com peixe cru, né? Deve ser um negócio. Vou experimentar um dia, depois eu conto para vocês. A cura de um cego em Betsaida, ou Betsaída. Então chegaram a Betsaída e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: Não entres na aldeia. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia, de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: Que dizem os homens que eu sou?
E responderam: João Batista, outros, Elias, mas outros, algum dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, que dizem vós de mim? E respondendo Pedro, disse: Tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. E então Jesus prediz novamente sua morte e ressurreição. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Olha, audácia! Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens? Pois se Cristo estava dizendo que aquilo tudo tinha que acontecer, ninguém tinha o direito de duvidar ou de virar e falar: mestre, para de falar isso, não, a gente não vai dar conta, não, se o senhor morrer. Imagina, mesmo ele afirmando que ele ia ressuscitar. A Pedro foi bem ousado nesse momento, né? Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Olha, essa é uma frase forte, uma das mais lindas que tem na Bíblia, né? Negue-se a si mesmo. Qual será o significado disso? Sempre eu me pergunto bastante. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Quantas coisas os homens fazem por aí para ter vidas eternas, ficar encapsulado, congelado, para conseguir pensar que continua vivendo, né? Só que tudo isso faz o homem perder a sua vida de uma forma não bíblica, né? Bom, porque qualquer que, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. É nada de vergonha da palavra de Deus, porque senão vai ser esse o retorno, né? E chegamos no capítulo 9. Dizia-lhes ainda: Em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Agora, a gente vai ler sobre a transfiguração, que também é um momento muito impressionante da passagem de Cristo na Terra. Veja só como Marcos descreve esse episódio. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os a sós, à parte, a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavadeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer por estarem aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus.
Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação. Aleluia, né? Finalmente alguém ficou quietinho quando Cristo mandou ficar quietinho. Então, eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que seria o ressuscitar dentre os mortos. Isso era uma coisa que ninguém tinha visto ainda, né, acontecer. Então, eles não imaginavam o que podia ser. E interrogaram-no, dizendo: por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas, como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado. Eu, porém, vos digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: quem é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o na terra e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-mo. E trouxeram-no. Quando ele o viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? E respondeu-lhes: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. E de novo Jesus prediz sua morte. E tendo partido dali, passavam pela Galileia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isso e temiam interrogá-lo. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos de que é que discorrieis pelo caminho. Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. E agora Jesus ensina a tolerância e a caridade. Disse-lhe João: Mestre,
Vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe o proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: Não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Olha meu gato aqui. Pois quem não é contra nós é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá seu galardão. E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançada ao mar. E se tua mão te faz tropeçar, corta-a, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os dois pés, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois seres lançado ao inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com o fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. É com essa frase linda que a gente encerra a nossa leitura de hoje. Lembrando que a gente precisa ser sal. Cada um de nós aqui não teve o privilégio de viver nos tempos que Jesus estava na Terra, mas continua vivendo a missão de ser discípulo e de discipular. Eu vou ficando por aqui, só que eu tenho que te fazer aquele pedido básico. Dá um joinha aí no vídeo, porque assim o YouTube entende que ele é um vídeo bem bacana e começa a divulgar para mais e mais pessoas. E aí você me ajuda a fazer com que mais pessoas conheçam a palavra de Deus. Aproveita, assina o canal e deixa um comentário. Um beijo e até a leitura de amanhã.